Para continuar com essa homenagem que nós estamos promovendo no mês de março, para com as mulheres, as educadoras do nosso município, nós temos o prazer de ter conosco a professora Dona Cibele Benassi. Dona Cibele, é um prazer tê-la conosco nessa homenagem que nós estamos fazendo às professoras e educadoras, e muito bem, acho que merecido essa homenagem ao seu nome, porque o seu nome está aliado ao nome da educação de Muzambinho. Quantas pessoas passaram, pelos seus cuidados, tiveram a sua instrução ao longo de muitos anos. Muito obrigada, Leandro. Eu só acho que talvez eu não seja merecedora de tamanha honraria, mas fico muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho sobre a educação. A educação é essencial na vida do ser humano. Como foi o início da sua carreira? Como que a senhora optou por ser uma educadora? Que influência recebeu? Olha, Leandro, eu tinha tudo para ser uma educadora, porque a minha mãe, professora, e aqui em Muzambinho não exerceu, mas exerceu em sua cidade natal, Eloy Mendes, e também tias, a minha irmã mais velha também, professora, só que eu não queria ser professora. Eu sempre gostei muito de inglês, e principalmente inglês, só que a vontade era ser tradutora e intérprete. E fui para Campinas, onde fiz o curso de letras na PUC, um curso muito bom, e me preparei para ser outra coisa, não professora, que eu não queria ser professora. Eu achava que a carreira de professora era muito monótona, e eu não gosto de nada que fique assim parado, eu gosto de movimento. Mas ao terminar a faculdade em Campinas, eu deparei com um grande desafio. Tradutor e intérprete não era reconhecido pelo MEC. E eu fiquei estarrecida. Falei, meu Deus, e agora? Eu fiz 4 anos de faculdade, não foi fácil, longe da família, longe de casa, e agora eu simplesmente vou ser alguém que não tenho um apoio, não tenho um reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura, e fiquei, assim, algum tempo preocupada. O que vou ser? O que farei a partir de agora? E acabei voltando para Muzambinho e entrei no magistério. São inúmeros os desafios. O primeiro grande desafio é a incerteza do lugar. A gente entra como contratada e nunca sabe se o amanhã vai estar ali, o lugar da gente vai estar ali. Ficamos sabendo naquela época que não haveria mais concursos, então seríamos eternamente contratados, professores contratados, sem segurança alguma. Até que, em um determinado momento, resolveu-se que haveria um concurso onde todos nós que estávamos naquela situação de contratado corremos para nos inscrever e fizemos o concurso, e eu tive o privilégio, e a sorte também de entrar como professora efetiva, que muda muito a vida da gente e dá mais segurança, e a gente fica mais confiante. Ao longo dos anos, a gente vai mostrando que a gente é capaz, que a gente pode, e com muito sacrifício, a gente vai conseguindo lugar. Inglês não é um conteúdo muito querido, muito pelo contrário, é odiado. Hoje, talvez pela tecnologia, as pessoas tenham que aprender o inglês, porque tudo hoje gira ao redor do inglês, A informática usa muito inglês. Então, o aluno hoje, ele tem mais vontade de aprender inglês, porque ele quer ir para frente, ele quer progredir. Mas antigamente não. Eu, como lecionava no período noturno, os meus alunos,
a maioria morava na zona rural. Então eles diziam assim: mas professora, por que aprender inglês se eu tiro leite de vaca? Eu falava, aproveita, fala inglês com as vacas, quem sabe elas dão mais leite, elas ficam mais impressionadas e dão mais leite. Então a gente brincava sempre. Eu era sempre um grande desafio, ensinar um conteúdo que era odiado pela grande maioria. Pela grande maioria. E essa escola foi o Salatiel de Almeida? Foi o Salatiel de Almeida. Eu lecionei em Nova Resende, um período, uma professora que ficou com problema de saúde, mas foi pouco tempo. Lecionei em Cabo Verde também, mas pouco tempo. Mas a minha grande experiência mesmo foi o Salatiel, que eu tenho um carinho muito grande pela escola. Foi muito bom. Fiz grandes amizades e fui muito feliz, apesar de não ter sido a escolha a minha primeira escolha, né? Foi assim, tive que desviar no meio do caminho, mas fui muito feliz. Agradeço a Deus e agradeço a todos aqueles que me apoiaram e que acreditaram em mim e me deram a oportunidade. A senhora começou a lecionar no final do século XX, no final da ditadura militar, e houve uma transição desse período, né? O mundo mudou desde então. A partir do final da década de 70 do século XX até o ano 2000, e depois entramos no século XXI, a senhora acompanhou ainda essa mudança no comportamento do aluno, a família, né? O respaldo da família. Fale um pouco para a gente que a senhora acompanhou o jovem adolescente ao longo desse período. Olha, Leandro, trabalhar com o jovem é um pouco complicado, porque o jovem, ele muda de humor, ele muda de opinião a todo momento. Então, eu acho que o professor tem que ter muita psicologia. Então, você tem que analisar o aluno e ver o seguinte, que apoio ele tem da família. Porque a maioria, quando eu iniciei, a família ainda era muito presente na vida do aluno, do filho, da filha. Depois, os pais começaram a trabalhar fora e os filhos ficaram assim, um pouco que sem o apoio da família. Então, foi muito difícil, porque a maioria dos pais diziam que a educação era dada na escola. Não é bem assim, né? A educação vem do berço. Claro que na escola a gente lapida, né? A lapidação é na escola, mas a educação tem que vir de lá. Então foi muito difícil, porque o aluno e o adolescente, né, como muitos dizem, o aborrecente, né, ele muda de um momento para outro. Então, alguns alunos você tinha que tratar com muita delicadeza. Você só conseguia por meio de muito carinho, muito amor e compreensão. Já outros, você tinha que ir ali a ferro e fogo, porque era só assim que eles entravam no eixo. Então era difícil, porque nós não tínhamos nenhum apoio psicológico, que hoje as escolas têm psicóloga, têm orientadores que estão ali dia a dia acompanhando, né? Eu vejo hoje, não tão perto como naquela época, e a gente tinha que ser um pouco de tudo. Tinha que ser professor, tinha que ser o educador, que os pais jogavam tudo para a escola, né? A maioria dos pais que trabalhavam fora e não tinham esse tempo. E também a gente tinha que ser psicólogo, que a gente tinha que compreender o aluno para que ele pudesse fluir. E o apoio, eu acho que a família é o grande alicerce, sabe? É o grande alicerce. Tem pessoas que falam, a família já era. Não era, não. Vai estar sempre presente. A família é muito importante. Eu falo por mim, eu tive um apoio familiar muito grande, não só que eu sou a caçula de 5 irmãos, né? 5 filhos. E
eu tive muito apoio, tanto dos meus irmãos mais velhos, 4 irmãos mais velhos, quanto dos meus pais, da minha mãe, que também era professora. E isso foi muito bom. Nossa, eu agradeço demais a Deus por ter tido essa família maravilhosa. Conta pra gente dessa emoção que a educação ainda te causa hoje. Olha, Leandro, eu acho que a educação é a base de tudo, né? A família, a educação são a base mesmo para uma boa formação, para se formar um cidadão consciente. Então, quando eu ouço alguém falar que a educação está falida, me corta o coração, porque não está falida, não está falida. Algumas pessoas pensam assim porque talvez já desistiram de viver, sabe? Mas eu acho que não. Eu acho que enquanto houver vida, nós temos que lutar pela boa educação. Hoje eu acho que as pessoas estão um pouco mais voltadas para essa questão do idioma, porque pela necessidade, né, o mercado de trabalho tem exigido muito, a própria formação acadêmica exige muito. Já regressou algum aluno e dizendo, nossa, dona Cibele, eu não prestava atenção nas suas aulas e agora... Inúmeras vezes. E hoje é muito engraçado que, imagina, depois de quase 10 anos de aposentada, esse final de 2014, as mães e pais que foram meus alunos foram até minha casa levar os filhos para que eu desse aula particular, porque eles estavam assim meio em dificuldade no inglês. Eu falei, gente, mas eu acho que eu já não tenho mais, essa paciência. Não, a gente faz questão que ele tenha aula. Falei, bom, então tudo bem. Então, isso tudo, né, é gratificante, é muito bom. Mas eu falo assim, gente, como toda profissão, chega uma hora que a gente tem que parar e encerrar, né? E eu não consigo, porque eles vão lá, não, mas tem que ser você, porque não tem jeito. Gente, mas eu já saí né, eu já estou fora. Não, mas tem que ser você. Então, a gente está sempre... Eu falo assim, que eu não tenho como esquecer o inglês, porque quando eu estou quase começando a esquecer, vem um aluno e eu tenho que dar aula novamente, eu tenho que preparar o aluno novamente. E, geralmente, é aluno de quinta, sexta, que é aquele aluno que não quer nada, né? Só quer... skate, andar de bicicleta, videogame, a telinha do computador. E então é difícil, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, gente, mas a minha vida toda foi isso que eu fiz, né? Então vamos fazer mais um pouquinho. Dona Cibele, o que a senhora diria para os novos professores que estão ingressando aí hoje? Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres, principalmente, que a gente está homenageando as mulheres desse mês da mulher, e especialmente a mulher educadora? O que a senhora deixa de mensagem para que toque a elas, para que elas sigam em frente com força? Olha, eu diria a elas, né, especialmente as mulheres, que nunca desistam do sonho de ser educadoras, porque é um desafio, mas é muito gratificante. É muito gratificante, porque lá na frente você vai ver os seus alunos sendo pessoas de nome, sendo pessoas honradas, honestas, bons profissionais, e você então vai dizer, lá, foi meu aluno. Então, é muito bom. E ter muita paciência, né, Leandro? Ter muita paciência, porque o magistério, ele tem desafios e é muito difícil, e eu vou dizer, mas vale a pena abraçar essa causa e ser um bom educador, e fazer tudo. E não só ensinar o conteúdo, mas eu acho que, mais do que isso, o professor, ele dá lição de vida, sabe? Porque não é só você ir lá, abrir o livro e fazer e pegar um quadro negro, o giz, e lá
passar a matéria, ensinar o aluno, mas eu acho que você ensina muito mais do que isso. Você ensina viver, e isso é que é importante. Você vive em comunidade, você vive em família, você tem grandes amizades, sabe, laços que vão durar para sempre. Então, o professor não é só ensinar o conteúdo, mas você dar exemplos de vida. Lecione com amor, porque lecionar simplesmente pelo dinheiro que você vai receber no fim do mês, claro, a gente leciona também com esse propósito, né? Mas eu acho que você tem que dar mais amor mesmo. Se escolher ser professor, seja muito feliz, faça com muito amor. Em nome da Secretaria de Educação, dona Cibele, eu agradeço. Primeiro, eu agradeço pelo seu trabalho realizado com tanta dedicação. Fui seu aluno e a tive e a tenho como exemplo até hoje. Você falou, a senhora disse da questão da humanidade, do amor, da leveza. A senhora sempre transmitiu isso. E eu sou uma pessoa muito observadora e sempre busquei assimilar isso aí. E optei por ser professor também com base nesses exemplos que eu tive dentro da sala de aula. Então, em nome da Secretaria de Educação, eu queria agradecer por tudo que a senhora fez por esse município, por todas as pessoas instruídas, e que Deus a abençoe. Eu agradeço muito pela a honra de vocês terem me convidado. Eu acho até que continuo falando que eu não mereço essa honra. Tem pessoas que poderiam falar muito melhor, né? E tem muito mais experiência, mas eu externei aqui aquilo que eu penso. E eu sou muito franca. Eu sou muito franca. Então, e agradeço muito. Um beijo, então, da Secretaria de Educação. E continue assim. Sucesso sempre. Não tem jeito de mudar, eu já estou velha demais.